Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Mauro Sistemas. Eu sou o Mauro. Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo sobre Git. Por que esse treinamento? O meu amigo, ele tá iniciando no mundo do desenvolvimento de software e ele me pediu ajuda para entender o que é o Git. Então, a minha intenção nesse treinamento vai ser algo dar um start para ele conseguir se virar no Git. Vai entender os principais conceitos e saber fazer o download do projeto, baixar um projeto, enfim, os passos básicos. E se esse vídeo for tiver uma boa demanda, tiver bastante like, eu vou crescendo nesse conteúdo porque Git é muito complexo, ele é muito extenso, mas ele é fácil, ele é tranquilo, não vai ser muito problema para vocês entenderem não. Eu vou, ente- é, eu vou, eu vou fazer uma explicação bem básica, bem fundamental, para que possa atingir o maior número de gente, o maior número de pessoas que estejam começando nessa tecnologia, estejam começando no desenvolvimento de software e possam iniciar rapidamente nesse mundo, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, assim, o primeiro conceito é entender o que é o Git, né? O Git, propriamente dito, é a parte de versionamento, é o sistema, propriamente dito, de versionamento de código. É ele quem gerencia a parte de versionamento de software, do arquivo, digamos assim, tá? Por que eu digo do arquivo? Porque pode ser uma imagem, pode ser um arquivo texto, pode ser qualquer coisa, basicamente. Pode ser um arquivo de engenharia, enfim. A única diferença é que em imagem ele não versiona a imagem. Mas assim, o arquivo em si, ele versiona. Qualquer coisa que você coloque ali, ele vai versionar, beleza? Então, a gente já vai cair dentro dessa parte de versionamento, entender um pouco mais a fundo sobre o versionamento. Então, assim, um dos conceitos também fundamentais do Git é que ele mantém o versionamento do código local, tá? Ah, então por que que existe tanta... por que existe... Qual é a diferença entre Git e GitHub? É a mesma coisa? Não. GitHub, assim como existe alguns players, algumas plataformas online que utilizam o Git para versionar no servidor, na nuvem, né? O teu código já versionado. Ele mantém as diversas versões dos seus arquivos de forma na nuvem. Existem algumas empresas que fazem isso, né? O GitHub, propriamente da Microsoft, é um deles. Bitbucket é uma outra empresa, ela é da Atlassian. Eu usava muito esse cara. Tenho muitos projetos nesse Bitbucket. Tem o GitLab também, tá? O GitHub, ele é da Microsoft. A Microsoft é, comprou ele recentemente. E por que eu uso o GitHub e não somente o Git, né? Primeiro, para manter online, né, o seu versionamento. E também a Microsoft ou a Atlassian, a empresa que for, ela constrói features para melhorar e agilizar e controlar melhor
os seus versionamentos. Uma das funcionalidades que hoje está muito em voga é o próprio Copilot da Microsoft. O Copilot da Microsoft ele está muito intrínseco ao GitHub, né? Então, beleza. Então, eu posso criar um projeto só no Git? Posso criar. Mas o intuito desse treinamento aqui é você fazer o mais rápido possível, entender o mais rápido possível. Então, a gente vai partir desse princípio e vamos embora. Aqui você tá aqui a gente está no nosso repositório, no repositório da Mauro Sistemas. Eu vou criar no espaço da Mauro Sistemas, né, digamos assim, e eu vou criar agora um projeto, né? Criar projeto no GitHub, no Git propriamente dito, é a criação de um repositório. Repositório, entenda como um projeto. É como se você estivesse criando uma pasta com os seus projetos que estão, assim, por exemplo, eu vou criar um sistema de academia, então eu vou criar um repositório que vai se chamar Projeto Academia, sei lá, você pode dar o nome que você quiser e versionar todos os códigos desse projeto nesse repositório. Muitas vezes você tem um projeto, por exemplo, se for em C Sharp, back-end e front-end, você pode versionar os dois projetos, back-end e front-end, no mesmo repositório? Teoricamente pode. É uma boa prática? Não, mas vale do negócio. Se você está trabalhando sozinho, se você quer fazer alguma coisa muito rápida e tal, não vai ser um projeto muito grande, beleza, vai fundo, não vai dar problema, vai estar tudo certo. Eu curto, e assim, o mercado, digamos assim, prefere versionar por projeto, beleza? Então vamos criar aqui um novo projeto, um novo repositório. Criei aqui o no mais, vamos criar aqui no meu usuário Mauro Sistemas, vamos botar aqui projeto aula YouTube. Tá? Vai ser um projeto aula YouTube, beleza? Então aqui eu ponho uma descrição, repositório do código das aulas do YouTube. Beleza, tudo certo, tá? Aqui, Choose Visibility é o quê? Para você escolher a visibilidade do projeto. Se você quer que esse projeto vá para a comunidade, que todo mundo acesse esse projeto, melhore, enfim, se engaje nesse projeto e melhore, você deixa ele público, tá? Que aí todo mundo que tiver o acesso ao Git vai acessar esse projeto e vai poder contribuir, salve algumas configurações, de repente, se você futuramente a gente vai ver a parte de versionar o código, né? Enviar uma atualização para o teu repositório. Você pode deixar com que todo mundo possa publicar a atualização, criar um fork, enfim. São diversas configurações que você pode estudar depois, ou se precisar, se você quiser uma aula sobre isso, você pode pedir aí nos comentários que eu faço, tá? Então, por enquanto, vamos deixar como público para você aí do outro lado acessar esse vídeo, tá? Então tá aqui. Então vou criar aqui um projeto aula YouTube, tranquilo. Aqui você viu que tem um Git Ignore. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tem. Na outra página, deixa eu criar um novo repositório aqui só para você ver. Ó, aqui o Git Ignore é o quê? É um arquivo especial do GitHub, do Git, que faz com que determinados arquivos sejam ignorados. Por exemplo, um arquivo JSON de environments, que são as variáveis de ambiente, senha de banco, string de conexão e tudo mais, ficam num JSON em particular e eu não quero versionar isso, eu não quero expor isso para a internet. Então, eu coloco esse determinado arquivo, essa determinada pasta no Git Ignore. Beleza?
Então, beleza. Então a gente criou aqui. E o que que é essa tela aqui o que que ela está nos dando, né? Aqui, setup em desktop é o seguinte: o GitHub, né? Ele tem um programa desktop para você administrar os seus repositórios, os seus commits e tudo mais. Eu me acostumei a usar da forma como eu vou mostrar aqui, que é pela linha de comando. É mais complicada? É, mas é uma forma mais generalista, assim, de você controlar. Por quê? Porque o Git Desktop é só do GitHub. Se você for para o Atlassian, para o Bitbucket, você tem o Source Tree. Se você tiver o GitLab, eu não lembro qual é o programa, eu acho que ele nem tem, tá? Mas eu não sei, eu não acompanhei muito bem esse projeto. Então, assim, eu gosto de ser universal. Se você aprende com a linha de comando, você funciona no GitHub, no Git, no Bitbucket, em qualquer lugar, beleza? Então tá. Então aqui é o seguinte, HTTPS ou SSH. Olha que a URL do projeto muda. O SSH é uma chave encriptada que você coloca no teu computador, que você não precisa se logar, você tem diversas facilidades. Se vocês quiserem também entender sobre isso, põe aí nos comentários que eu faço uma aula sobre isso, como gerar uma chave SSH, tá? Vamos fazer pelo mais simples, que é o nosso objetivo aqui, HTTPS, e vamos copiar essa URL. Agora, eu vou vir aqui, eu vou criar uma pasta do projeto. Vou botar aqui no desktop mesmo, uma pasta chamada YouTube GitHub. Beleza? Tá, vem aqui, vou entrar no PowerShell, que é a forma que eu estou acostumado. E o que que acontece, né? Eu quero baixar esse projeto para minha máquina, eu quero deixar ele local. Vamos dizer que aqui já tem um projeto ou você acabou de criar esse projeto. É obrigatório eu criar um repositório, ou seja, a pasta do meu projeto, do versionamento do meu código, pelo GitHub? Não. Você pode dar um git init aqui e fazer de uma outra forma. Como o meu objetivo é fazer o mais simples possível, eu vou fazer dessa forma. Aqui, inclusive, ele, é, ele ajuda, né, a você fazer o que que é? Git init você criou uma pasta aqui, por exemplo, eu vou criar os meus arquivos do meu projeto, tá? Então, venho aqui, vou abrir um code da vida. Cursor é uma ferramenta que ela é totalmente integrada com a inteligência artificial, tá? É uma ferramenta muito boa, é um fork do GitHub, do Visual Studio Code, tá? Então, beleza. Ah, o que que é fork? Cara, daqui a pouco eu explico. Beleza, eu vou abrir aqui e eu vou criar um arquivo Python, index.python. Beleza, eu tenho aqui print hello world. Beleza. Tá, não importa se isso aqui vai rodar e tudo mais. Beleza, eu tenho já meu arquivo aqui, index. Só que assim, aqui eu não tô no GitHub. Eu não tô dentro do meu repositório. O que que eu faria para iniciar essa pasta como um repositório lá do Git, né? Do GitHub? Eu daria o git init e tudo mais. Por enquanto, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou só fazer uma coisa. Eu vou clonar o projeto, ou seja, eu vou pegar esse projeto e vou baixar para minha máquina. Como é que eu faço? A forma mais simples. Git. Eu tenho Git. Como é que eu sei se eu tenho Git? Git version. Git version, beleza. Eu tenho Git versão tal, beleza. Então eu já tenho Git, eu estou bom para good to go. Estou pronto para fazer o que eu preciso. Então, Git clone.
que é o primeiro comando, e a URL do meu projeto. Essa URL aqui, git clone e o meu projeto. Beleza? Dou um enter. Beleza. Você aqui ele deu uma mensagem dizendo que você clonou um repositório vazio, tranquilo, beleza. Então agora, se eu for aqui no meu Explorer, eu vejo que eu tenho o meu repositório, projeto, aula, YouTube. Tá aqui. Então, tudo que está dentro dessa pasta está sendo versionado, beleza? Então, tá bom. Então, a gente tem aqui o nosso projeto. Bora abrir aqui, ele aqui e vamos criar nosso projeto, né? Index. Vamos criar em HTML, sei lá. HTML. Beleza. Oi, tô aqui. Beleza, salvei. Esse é o meu maravilhoso projeto, tá tudo certo. Salvei e vou procurar ele aqui no meu GitHub. O que está acontecendo? Eu não tenho cadê meu código, né? Não tem nada. A princípio não tem nada. Ué, mas eu acabei de criar o meu arquivo. Acabei de criar meu arquivo. Cadê aqui, ó? Na verdade eu criei em outra pasta, né? Joguei aqui para dentro, beleza, tá aqui. Tô aqui, cadê? Não tenho, não tem nada desse projeto, mas eu acabei de criar o projeto, tá aqui, o meu projeto Index, tá aqui, cadê? Ele não tá online, ele ainda não foi nem versionado. Se você modificar qualquer coisa nesse arquivo, nesse momento, ele não tem a versão anterior, tá? Então, como é que eu faço para, enfim, versionar esse código? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso PowerShell. Vamos abrir aqui no curso o terminal. É a mesma coisa do PowerShell, tá? Ele é um PowerShell, beleza? Então aqui eu vou dar o seguinte comando. Aonde que eu tô? Git status. É o primeiro comando, git status. Ah, beleza. Então ele está dizendo aqui, você não está num repositório do Git. Não é um arquivo Git. Tá, então por que que não? Se eu der um dir ou um ls, beleza. Então meu projeto é esse aqui. Então cd projeto git status. Beleza. Agora eu tô dentro do meu projeto. Por quê? Muitas vezes você se desespera, você é novato, você se desespera, nossa, meu Deus, cadê meu arquivo? Não estou conseguindo achar. É porque você simplesmente não está na pasta do projeto, beleza? Esse é o primeiro ponto de atenção. Então, aqui, o que que ele me diz com esse comando git status? É o status do repositório atual, do que está acontecendo atualmente no teu código, né? On branch main. O que que é isso? Branch é como se fosse uma trilha de versão, né? Não é muito bem isso, mas é como se fosse um ramo do teu código. Você está no ramo principal, tá? On branch main, ou seja, você está no branch main. Quando o projeto é maior, quando você está trabalhando numa empresa e tal, tudo certinho, você tem diversas branches, você tem diversos ramos dentro de um projeto. Ou seja, qual é o do mercado, né? Geralmente o main é o teu código de produção. O código que está lá no servidor, que os usuários estão usando, está tudo certo, já foi testado, já passaram pelo QA, que é o Quality Assurance, né? Já foi testado, está tudo certo, já passou por toda a esteira de teste e tudo mais. O código está publicado, está lá em produção, os usuários estão fazendo. Por que que eu não posso trabalhar nessa branch, nesse ramo?
Porque se você alterar alguma coisa, e você publicar, né, se tiver um DevOps que publique no servidor direto e tal, o seu usuário vai acessar aquela modificação. Então, o teu código não foi testado, não foi nada. Então, você separa em ramos, em branches, por, assim, geralmente é por feature, né? Então, beleza. Então, você tem geralmente a branch main, você tem geralmente uma branch developer ou dev, que é o quê? É uma versão da main, só que é a versão de desenvolvimento. Ou seja, quando você tem geralmente a tua branch developer, você cria outros ramos, outras branches da developer. Por quê? Você tem a branch main, que é o teu código de produção. Aí você vai desenvolver alguma coisa nova. Aí você pega a tua versão de produção, cria uma cópia dele, ou seja, cria uma branch dele. Beleza, essa é uma branch assim inicial de desenvolvimento. Agora eu vou criar uma branch da tela de login. Outro time vai lá criar uma branch da tela de exportação. Outra equipe vai criar uma branch, todas da branch de desenvolvimento. E aí, quando for criar um pacote com todas as features novas, vai juntar, vai fazer um merge, ou seja, vai juntar tudo num versionamento, num único ramo, numa única branch, que é a branch dev, e vai criar uma release desse código. Vai criar todos os testes de integração, enfim, tem toda uma, digamos assim, uma presepada para o teu código ser assegurado de que está tudo certo, que ele pode ser publicado em produção. Ah, beleza, testou, tudo bem, tudo certo? Então vamos juntar esse código que está em produção, que é a branch main, com a branch de desenvolvimento, com a branch dev, beleza? Então é assim que acontece. Lógico que se você estiver trabalhando sozinho, em um projeto pequeno, você geralmente só tem uma branch main e uma branch developer. E pronto. Se você quiser ser bem organizado, você cria as tuas branches da developer, vai criando branch das features e vai subindo, beleza. Então, assim, cabe a você se organizar, beleza? Então aqui você está na branch main, tranquilo, tal. Não tem nenhum commit ainda. O que é o commit? Commit é a publicação, o versionamento propriamente dito. Não tem nenhum. Untracked files, o que é isso? Ele está dizendo que esse arquivo aqui ele não está sendo rastreado pelo Git. Ele não está sendo ainda versionado, controlado pelo Git. A gente vai fazer isso. O que a gente vai fazer então? A gente está na branch main e a gente vai subir um arquivo para o servidor, beleza? Então eu vou dar o quê? Um git add ponto. O que é o git add ponto, né? Git add ponto é uma forma preguiçosa, digamos assim, de incluir tudo que você fez. Por exemplo, você tem arquivo aqui o index, você tem o arquivo teste.html, sei lá. Você tem outro arquivo aqui, beleza. Então, se você quiser, se você der um git status, você vai ter agora ele está fora do projeto, né? Beleza, move, tranquilo, beleza. Agora ele está dentro do projeto, eu vou dar um git status de novo. Ó, agora ele tem dois arquivos aqui. Se eu quiser versionar tudo, eu simplesmente chego aqui, git add ponto. Beleza? Aí o que eu faço? Git status. Para quê? Para saber o que eu fiz. Beleza? Não é obrigatório, mas é legal você se entender. Beleza, o que está acontecendo aqui? Você está na branch main, não tem nenhum commit ainda, porque a gente ainda não versionou. As mudanças para serem commitadas, ou seja, as mudanças para serem versionadas. São esses dois arquivos aqui. Ah, agora ele está como novo arquivo. Os dois arquivos. O que eu poderia fazer? Ah, eu não quero versionar esse teste agora. Eu posso chegar aqui, git add e o nome do arquivo. Entendeu? E aí você só vai versionar aquele arquivo X, entendeu? Então, beleza. Git add ponto, já foi tudo aqui. E
Agora, o que que eu vou fazer? Cara, eu vou ensinar o fluxo normal, tá? O que que a gente vai fazer? Git, commit, "-m" e uma mensagem, um rótulo, né? Uma mensagem que avise o que que eu fiz nessa subida, digamos assim, tá? Arquivos iniciais do projeto. Beleza. Git, beleza. Então, agora tá tudo comitado. Agora sim, eles estão versionados. Então, bora lá ver no nosso servidor. Eu estou aqui na aula projeto. Cadê meus arquivos? Pô, mas não tem nada aqui. Eu não falei que eu versionei? Então, você versionou. Só que o Git ele é local. Você não mandou para o servidor. Então, é por isso que a gente usa o GitHub. Porque a gente quer publicar e ver em qualquer lugar. Beleza? Então, agora a gente vai subir esses arquivos para o servidor. O que que a gente vai fazer? Git. Bom, então a gente subiu aqui aqueles dois arquivos. Aqui está 4 objetos como Done. Ah, mas subiu 2 arquivos e aqui está 4. O que está acontecendo? Na verdade, esse 4 quer dizer outras coisas, né? São 2 arquivos propriamente ditos. Um eu acho que é a estrutura da pasta e outro é o commit. Então, são 4 objetos, não são arquivos, tá? É normal. Bom, então aqui está dizendo aqui que ele subiu para a pasta, a gente já viu que os arquivos estão aqui na nossa pasta. Beleza? Agora, esse é o git commit, o git push, e agora como é que eu faço? Por exemplo, você está trabalhando com alguém, esse alguém foi e alterou esse arquivo aqui, né? Vamos alterar esse cara aqui? Alterado por outra pessoa. Beleza? Vou alterar esse cara aqui, vou comentar. Alteração feita pelo fulano. Comentou. Beleza. Agora, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 2 commits. Eu tenho 2 commits. Qual é o meu histórico, né? Eu venho aqui, commit, beleza, ó. Eu tenho o arquivo inicial, que fui eu que fiz, e o arquivo, o alterado pelo fulano. Beleza, então, o que que o fulano alterou? O fulano foi aqui e você clicou lá no arquivo, no commit, e temos isso aqui. O que que vai aparecer aqui? Desse lado vai aparecer a lista de arquivos alterados, tá? E quando você clica, você vai abrir o arquivo alterado. O que que tem aqui? Eu tenho um menos em vermelho e está dizendo assim, essa linha foi alterada. Beleza? O que que fez? Ele saiu dessa linha aqui para 3 linhas. Então, foi adicionado isso aqui. O verde quer dizer que foi alterado alguma coisa. E o vermelho foi deletado, foi modificado. Beleza? É lógico que isso aqui é um arquivo muito simples, né? Mas futuramente as coisas pioram, tá? A visualização é a mesma, mas entender o que a pessoa alterou, propriamente dito, pode ser um pouco confuso no início, mas depois você se acostuma, beleza? Então tá aqui, alterei, arquivo alterado por outra pessoa. Bora dar uma olhada nesse arquivo? Ele alterou no arquivo. Deixa eu ver aqui. Ele alterou no arquivo teste.html. Ué, mas no meu teste no HTML não tem nada. Por quê? Justamente porque você não baixou as atualizações desse repositório, desse projeto. E como é que eu faço para baixar os arquivos que foram feitos e estão lá na nuvem por outras pessoas ou mesmo você? O que que você vai fazer? Git pull. Git pull vai baixar. Git pull o push é empurrar e o pull é puxar, né?
Então você puxou novos arquivos, novas coisas do servidor. Então aqui, ó, o que que foi alterado? Ah, foi alterado esse teste aqui, beleza, foi alterado um arquivo, 3 inserções, uma deleção, beleza. Aqui, ó, agora tá aqui a nossa alteração feita pelo fulano de tal, beleza? Então, o mais importante, Git pull puxa as versões do servidor. Git push empurra as versões locais para o servidor, beleza? Bom, eu falei aqui um outro conceito também bem importante é o seguinte, são as branches, né? Então a gente falou que existem branches, existem ramos de desenvolvimento. Vamos criar uma branch, tá? O que que eu posso fazer? A forma mais fácil de fazer é pelo Git, pelo próprio GitHub, tá? Então aqui eu vou aqui no meu repositório e eu vou criar uma branch desse cara. O que que eu faço? Main, nova branch. Ó, viu todas as branches? Aqui eu só tenho a branch, uma única branch. Então vamos criar uma versão dessa main, dev. Vamos criar a branch dev. Poderia estar criando local, poderia estar criando aqui pela linha de comando? Pode. Git checkout -b, enfim. Mas, por enquanto, vamos deixar assim, vai ser mais fácil. Vai por aqui que é sucesso. Git dev, beleza. Então, aqui agora a gente tem duas branches. A branch default, que é a principal, a main, e a nossa branch, a branch dev. Vamos visualizar essa branch dev localmente. Agora vamos baixar essa branch. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um git pull? Não. Git pull serve para puxar os arquivos. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um git branch, um git fetch. Ele atualizou. Agora a gente vai dar um git branch -a. Git branch -a é o que? Ele vai listar aonde que você está. O head esse head é um ponteiro, né? Ele está dizendo que a branch atual é a git main, tá? Temos aqui então a dev e a main. Como é que eu vou fazer para mudar para essa nova branch? Git, eu gosto, tá? Isso é pessoal, git switch dev. Ou seja, o git switch dev é o seguinte: se você não tiver uma branch com esse nome, ele não vai criar uma nova branch. Isso já me salvou algumas vezes de você criar uma nova branch com um nome parecido, porque se você criar aqui, por exemplo, nova branch dev, ele vai criar. Ele aqui é sensitive. Ó, ele criou duas branches. Então, o git switch, se você der um git switch, se ele não tiver, ele simplesmente não cria, tá? Isso já me safou algumas vezes, beleza? Então, eu me acostumei a dar um git switch dev. Beleza, agora eu tô onde? Git status. Ó, eu tô agora on branch dev. Eu tô na branch de desenvolvimento, beleza? Se eu criar um novo arquivo aqui, por exemplo, novo arquivo dev.html, escrever alguma coisa, git status, beleza, tem um novo arquivo, git add, vamos botar add, novo arquivo dev.html, porque ele foi
beleza. Adicionei ele para ser versionado. Git commit "-m", novas features XYZ, beleza? Git push, sempre assim. Beleza, adicionei um novo arquivo, subi aqui e tal, bonito. Se eu vier aqui no meu projeto, na minha branch main, eu estou na branch main, eu não tenho esse arquivo. Por quê? Porque esse novo arquivo ele foi versionado numa branch separada da main. Essa branch main, ó, novo arquivo dev. Beleza? Ah, e como é que eu faço para juntar as branches? Eu vou fazer um merge. Como eu vou juntar os pacotes de todas as features que foram postas em diversas outras branches na minha branch principal para ser publicado em produção? Eu vou fazer um git merge, tá? Então, esse git merge ele tem um processinho que é um pouco mais complicado. O que eu preciso fazer? Eu dou um git pull, primeira coisa, git pull. Git pull vai fazer o quê? Vai dizer que eu tenho que me certificar de que eu não tenho novos arquivos nessa minha branch. Esse é o primeiro passo. Aí eu vou mudar para minha branch main. Git switch main. Vou dar um git pull. Para o quê? Para me certificar que também essa branch está toda zerada. Tá todos os arquivos novos, tudo certo, estão locais. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um git merge. Git merge dev. Git merge, ou seja, eu estou na minha branch main e eu vou fazer um merge, ou seja, eu vou juntar, mergear os arquivos da dev na minha branch main. Git merge dev. Ó, um arquivo foi alterado e um novo arquivo foi adicionado. Beleza? Então agora, o que eu tenho aqui? Git status. Git status. Eu estou todo certinho. Não tem nada para comitar, nada para subir. Se eu der um git pull, git push, vai estar tudo certo, não tem nada para fazer. Beleza. Se eu subir aqui, eu venho na minha main, tá tudo aqui. Eu tenho os meus 3 arquivos na minha main. Beleza? Então, galera, pontos chaves, repositório é o projeto. Se eu criar agora um front-end desse cara, se eu criar agora um repositório, um projeto front-end de Angular, digamos que esse cara aqui é Python ou C Sharp e tudo mais, vou criar agora um front-end. Eu vou criar um novo repositório, que é um novo projeto. Então aí você vai ter uma branch main, uma branch dev desse repositório A, eu vou ter uma branch XYZ, tanto faz, do repositório B. São independentes, são projetos diferentes. Beleza? Então, repositório é um projeto. Git pull, Git push, ele puxa os arquivos do servidor. Git pull, ele empurra os arquivos locais para o servidor. Git clone. Git clone, ele baixa os arquivos, ele clona o repositório, esse projeto que está online para sua máquina. E Git status, ele vê qual o status do arquivo. Git switch, ele muda a branch sem criar uma nova branch. Beleza? E, galera, tem muito mais comandos. Se você chegar aqui, git command list. Cara, tem trocentos comandos, tá? Os mais usados são esses. Mas tem muito comando, tá?
Se você quiser dar uma estudada, se você quiser uma nova aula sobre algum comando específico ou alguma situação específica, fala com a gente que eu vou ter o maior prazer em criar um novo vídeo sobre isso, beleza? Espero ter ajudado. Fique em paz, boa sorte, um abraço, até o próximo vídeo.